A liberdade de expressão é um princípio essencial que sustenta a democracia e promove o progresso social. E é exatamente sobre esse assunto que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Quero dar a saudação a você, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E hoje o tema da nossa conversa é liberdade de expressão. Esse assunto vem sendo pautado nos últimos dias de forma muito radical por vários grupos na rede social. E antes de qualquer posicionamento é muito importante que nós tenhamos um entendimento claro do que é a liberdade de expressão, como podemos utilizar a liberdade de expressão, em que momento nós encontramos o limite dessa liberdade. E também não confundir que liberdade de expressão não é liberdade de agressão. Ao longo da história, filósofos, jornalistas, ativistas e defensores dos direitos humanos têm debatido esse direito que é fundamental. Desde a antiguidade até as lutas por regulamentações para a internet do século XXI, a liberdade de expressão tem sido objeto de discussão e proteção em todo o mundo. E nesse contexto, cabe destacar que a liberdade de expressão é um direito fundamental que sustenta a democracia e promove o progresso social. Ao longo de muitos anos em nossa história, filósofos e outros intelectuais defensores dos direitos humanos debatem as definições e os limites da liberdade da expressão. A história do Brasil apresenta ao longo do tempo muitos retrocessos e alguns avanços sobre a tal liberdade de expressão. O principal avanço nesse sentido em nosso país foi a promulgação da nossa Constituição Federal no ano de 1988. A liberdade de expressão ela não é absoluta e enfrenta limites, como questões de incitação ao ódio e também a desinformação. A era digital trouxe desafios adicionais ao tema, como a responsabilidade das plataformas online e a proteção da privacidade. A liberdade de expressão é um direito fundamental em sociedades democráticas, que permite a expressão de opiniões, ideias e crenças sem censura ou repressão. A liberdade de expressão também abrange o direito de buscar, receber e compartilhar informações e ideias por meio de escrita, da fala, da imprensa, da arte ou de qualquer outra forma de comunicação. Então, o que diz a liberdade de expressão na nossa Constituição Federal? No contexto brasileiro, a liberdade de expressão está assegurada na Constituição Federal de 1988. Ela é apresentada como um direito que garante a todos os cidadãos o livre exercício da manifestação do pensamento. Os pontos mais relevantes sobre o tema podem ser encontrados nos artigos 5 e 220 do documento promulgado no ano de 1988 sob a liderança do saudoso congressista Ulisses Guimarães. E o que diz o artigo 5º da Constituição Federal sobre a liberdade de expressão? O artigo 5º da Constituição Federal de 1988 estabelece que seja livre a expressão do pensamento por meio da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. É vedado, portanto, o anonimato do autor. Embora a liberdade de expressão seja garantida, esse direito não é absoluto. O mesmo artigo determina que a liberdade de expressão seja limitada quando ocorre a violação da intimidade, da honra, da vida privada e da imagem de outras pessoas. Por isso, em casos como calúnia, difamação e injúria, é assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente do abuso de liberdade de expressão. E o que diz o artigo 220 da Constituição Federal sobre a liberdade de expressão? O artigo 220 da nossa Constituição Federal de 1988, que trata dos meios de comunicação social, ainda estabelece que seja vedada qualquer censura de cunho político, ideológico e artístico aos meios de comunicação social. As diversões e os espetáculos públicos são livres,
desde que a sua apresentação respeite as recomendações de faixa etária, local e horário. A propaganda comercial de produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente, como tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias, também está sujeita a restrições mais rígidas, assim como a comunicação feita para as crianças. É importante ressaltar que, apesar da Constituição brasileira assegurar a liberdade de expressão, a interpretação e a aplicação dos seus artigos podem variar ao longo do tempo, em resposta às mudanças na sociedade. Diante do impacto das tecnologias de informação, a legislação brasileira está em constante transformação para enfrentar os novos desafios apresentados, sobretudo, pela disseminação nas redes sociais do discurso do ódio, de assédio online, da desinformação e de notícias falsas. Então, quais seriam os limites desta liberdade de expressão? A liberdade de expressão não é o mesmo que liberdade de agressão. Os limites da liberdade de expressão são determinados por princípios como respeito à dignidade humana, e não incitação à violência, e não difamação, o respeito à privacidade, à honra e à imagem das pessoas. As restrições visam conciliar a liberdade de expressão com outros direitos, igualmente importantes, evitando a propagação do discurso de ódio, calúnias, falsidades, difamação e injúria. Na história recente, encontramos muitos fatos que geraram debates em torno dos limites da liberdade de expressão, sobretudo associadas às plataformas da internet. E no âmbito da comunicação, então, como fica a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa? É muito importante distinguir a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa. Enquanto a liberdade de expressão se aplica a todos os indivíduos, independente da ocupação, a liberdade da imprensa se refere especificamente aos direitos e responsabilidades dos profissionais de mídia. Ambas são fundamentais para a democracia, permitindo a disseminação de informação e fiscalização dos poderes públicos. Em alguns países, no entanto, governos autoritários têm adotado medidas para cercear a liberdade de imprensa. Por exemplo, processos judiciais abusivos, ameaças de cortes de verbas públicas para veículos de comunicação críticos ao governo e promoção de narrativas que deslegitimam o trabalho jornalístico. Nos casos mais trágicos, jornalistas críticos aos governos podem até mesmo ser assassinados. Um caso como esse é do jornalista Jamal Khashoggi. A Arábia Saudita é um país conhecido por impor restrições significativas à liberdade de expressão, especialmente quando se trata de críticas ao governo e ao sistema político. Em 2018, o jornalista saudita Jamal Khashoggi, crítico ao governo do seu país, desapareceu após entrar no consulado da Arábia Saudita em Istambul, capital da Turquia. Ele foi capturado e assassinado em uma operação aprovada pelo príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, por considerá-lo uma ameaça para o seu governo. O uso da violência para silenciar dissidentes também é comum no Irã, que reforçou na posição entre os países mais repressores do mundo em matéria de liberdade de imprensa. Desde o início dos protestos pela morte da estudante Gina Mahsa Amini, em 16 de setembro do ano de 2022, depois de ser presa pela polícia da moralidade pelo uso de vestimentas que haviam sido consideradas inadequadas, mais de 70 jornalistas, incluindo um alto número de mulheres, foram presos, uma vez que o regime lança mão de todos os recursos para impedir a cobertura dos protestos. E como é a liberdade da expressão na política? No contexto político, a liberdade de expressão torna possível o envolvimento de cidadãos no debate político, o pensamento crítico e opiniões diferentes
das emitidas pelo governo. Uma importante contribuição sobre o lugar da liberdade de expressão na política é o livro A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, publicado no ano de 1945, de autoria do liberal e filósofo britânico Karl Popper, que nasceu em 1902 e veio a falecer no ano de 1994. Nesse livro, Popper argumenta que se uma sociedade se torna excessivamente tolerante e permitir que ideias intolerantes, antidemocráticas, se propaguem livremente, isso poderia colocar em risco a própria liberdade e a tolerância que sustenta a sociedade aberta. Popper insiste que todas as ideias e perspectivas, por mais intolerantes que sejam, forem iguais, toleradas e permitidas, a sociedade pode se tornar vulnerável a movimentos autoritários e antidemocráticos que buscam suprimir a liberdade de expressão e impor suas próprias visões totalitárias, como ocorreu com o nazismo, o fascismo, o franquismo, o stalinismo e salazarismo no século passado. Para Popper, a defesa da liberdade de expressão não significa tolerar qualquer tipo de discurso sob a alegação de que, numa democracia, tudo é permitido. Ele argumenta que para manter uma sociedade aberta e democrática é necessário estabelecer limites para a tolerância e ser intolerante com aqueles que promovem discurso de ódio, preconceito, intolerância e subversão da própria democracia. Nesse sentido, políticos considerados antissistema que estimulam golpes de Estado e desacreditam o sistema eleitoral sem provas seriam os inimigos da democracia e deveriam sofrer restrições. E como é a liberdade de expressão na internet? A liberdade de expressão na internet se refere ao direito dos indivíduos de expressar suas opiniões, ideias e pensamentos livremente por meio da rede global. No entanto, o acesso à internet é desigual em muitas partes do mundo e a liberdade na rede vem enfrentando muitos desafios. Algumas populações enfrentam restrições governamentais. Por exemplo, na China, o governo programou um sistema de censura conhecido como Grande Firewall, limitando o acesso a sites estrangeiros, bem como a liberdade de expressão online de pessoas críticas ao partido que está no poder. Outros países também vêm adotando a prática da vigilância em massa por meio da internet. No ano de 2013, o ex-analista de inteligência norte-americano Edward Snowden revelou detalhes de como a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos realizava vigilância em massa. O governo norte-americano, sem a necessidade de mandato judicial, coletava conversas telefônicas e dados particulares de pessoas do mundo inteiro. O governo contava com a ajuda de grandes empresas de tecnologia como Google, Meta, Microsoft e Apple, que cediam acesso direto aos seus servidores. Nesta operação, até mesmo um líder de Estado brasileiro e seus ministros tiveram suas quebras não autorizadas e monitoradas pelo governo norte-americano. O caso gerou um amplo debate sobre a privacidade e a segurança dos dados dos usuários. E como é a liberdade de expressão no direito digital? O direito digital é um ramo do direito que abrange questões legais ligadas ao uso da tecnologia digital da internet. Ele visa regulamentar e proteger os direitos e as responsabilidades dos indivíduos, empresas e governos no ambiente digital. É um ramo confrontado por muitos desafios relacionados à liberdade de expressão. A natureza global da internet é um deles. O conteúdo pode ser publicado em um país e ser acessado em um outro, tornando difícil definir qual legislação devemos seguir e como garantir a proteção dos direitos ligados à liberdade de expressão. Outro desafio urgente enfrentado pelo direito digital é a responsabilidade das plataformas. Elas costumam alegar que a responsabilidade do conteúdo é sempre do usuário das redes sociais. Sendo assim, cabe ao direito digital
definir os limites de moderação responsável e a censura excessiva de conteúdos. Feito isso, as grandes empresas de tecnologia deverão promover um ambiente digital seguro, livre de conteúdos ilegais, discurso de ódio e desinformação. A privacidade e a proteção de dados individuais também levantam desafios ao direito digital. Em 2011, a atriz brasileira Carolina Dickmann teve a sua intimidade violada após um grupo de hackers invadir o seu computador pessoal e divulgar, sem autorização, imagens íntimas da atriz nas redes sociais. Ela ainda foi alvo de extorsão. Naquela época, não havia legislação específica para penalizar os criminosos. No ano seguinte ao ocorrido, foi sancionada a Lei 12.737/2012, apelidada de Lei Carolina Dickmann, a primeira no Brasil a dispor sobre crimes informáticos. Outro caso que resultou a importância da privacidade e da proteção de dados dos usuários das plataformas online foi o escândalo envolvendo a empresa Cambridge Analytica. Em 2018, a empresa de marketing digital foi acusada de usar dados pessoais de milhões de usuários do Facebook para fins políticos. O banco de dados dessa empresa foi usado indevidamente para descobrir interesses, gostos e preferência dos eleitores e influenciar o resultado do referendo sobre o Brexit na Inglaterra. Como conclusão, podemos chegar que a liberdade de expressão é de fato um direito inegociável, mas em momento algum podemos confundir a liberdade de expressão com a liberdade de agressão. A liberdade de expressão perde sua essência quando é utilizada para fins de difusão de notícias falsas, discurso de ódio, ataques às instituições como objeto de desestabilizar os governos e a imagem dos governantes de um país. Não se pode expressar com falsas acusações ou afirmativas infundáveis sob a alegação da liberdade de expressão. Bom, depois de ter feito todo esse apanhado, toda essa leitura, todo esse entendimento, eu convido a você a refletir um pouco mais sobre a liberdade de expressão. Hoje vivemos momentos em que o nosso país encontra-se muito dividido e muitas das pessoas estão sendo levadas a cometer crimes e irregularidades utilizando-se das redes sociais, acreditando que a liberdade de expressão é algo sem limite, que é algo que pode ser trabalhado e utilizado ao bel prazer. Entenda, existem regras. Nós falamos algumas delas, volto a refletir, o artigo 5º da nossa Constituição, o artigo 220, onde na Constituição trata especificamente sobre a liberdade de expressão. Nós temos a Lei Carolina Dickmann, que também responsabiliza sobre atos e ações no universo virtual. Então esteja atento para que você não incorra em crime diante da sociedade que está tão avessa aos direitos verdadeiramente constituídos e àqueles que verdadeiramente defendem a nossa pátria, a nossa democracia e a nossa supremacia. Um abraço, obrigado a você que me acompanhou até aqui. Eu sou o professor Evandro Brasil. Acompanhe no nosso canal outros vídeos e compartilhe esse vídeo com nossos amigos. Se você ainda não está inscrito, se inscreva no nosso canal. Assim você estará nos incentivando a produzir mais vídeos iguais a esse. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo vídeo.